preocupações, aqueles pensamentos que povoam a nossa tela mental, aquelas emoções que mexem com a nossa paz interior. E vamos entregar a espiritualidade amiga para que ela saiba como manejar no nosso universo íntimo o verdadeiro amor de Jesus. Na noite de hoje, aqui nos fazemos presentes para receber da espiritualidade amiga toda essa cachoeira divina de palavras e reflexões que molham e que nutrem a nossa alma e a nossa vontade de viver. Com as bênçãos de Deus e de Jesus, a espiritualidade amiga preparou da farmácia divina todos os medicamentos dos quais necessitamos para que tenhamos fé e força para levar adiante a nossa atual existência. Em teu nome, Jesus, em nome dos mentores espirituais da casa, nós agradecemos a oportunidade, pedindo ainda que possamos exalar vibrações de paz e amor para o trabalhador, orador da noite, e que possamos sair daqui melhor do que entramos. Obrigada, Jesus, que assim seja. Boa noite, irmãos. Que a paz do Mestre Jesus envolva nossos corações nessa noite aqui presente. Hoje, semana, quando me convidaram para fazer a palestra, estive refletindo e resolvi a gente conversar um pouco sobre um dos maiores exemplos do cristianismo nascente, que é o pescador da Galileia, que é Simão Pedro, tá? Que é um apóstolo que, mesmo sendo humano, ele se tornou uma rocha na qual Jesus veio edificar a sua igreja de amor. E eu me baseei bastante, eu li bastante esse livro chamado Humano Demasiado Humano, a transformação moral de Pedro. Tá? Porque se a gente pegar, a gente não tem muitas histórias de Pedro, tem alguma coisa no Evangelho, mas não tem. E esse livro é da Denise Lino, e ele é com base nas psicografias mediúnicas do espírito Amélia Rodrigues, que foram psicografadas por Divaldo. E ela é uma obra que nos convida para que a gente possa vir a olhar para Pedro não apenas como um apóstolo venerável, e que a gente vem olhar para Pedro como um homem normal, que carregava em si as marcas de uma vida comum, tá? Carregava dores de perda, inseguranças, impaciência com os próprios limites dele. Tá? Pedro era uma pessoa humana. E Simão, então, antes dele se tornar esse apóstolo, ele era um homem simples, tá? Trabalhador, e ele era até muito rude. Tá? Era um pescador da Galileia que vivia em Cafarnaum. Ele morava com a esposa, a sogra e o seu irmão André. E a vida de Pedro era marcada, então, pelo esforço diário, nessa lida que ele tinha no mar de pescador, tá? E pela fé tradicional que ele herdou, então, do judaísmo. Tá? E ele tinha um temperamento muito impulsivo, tá? Que muitas vezes ele era um entusiasta e outras vezes ele era contraditório. Ou seja, Simão Pedro, como tantos de nós, ele era uma pessoa dura. Tá? Ele era uma pessoa muito dura por fora, mas também, muitas vezes, uma pessoa sensível por dentro, cheio de intenções nobres. Tá? Ele tinha atitudes precipitadas. Ou seja, Simão Pedro era humano. E ele, inicialmente, ele não compreendia a grandiosidade da mensagem de Jesus. Tá? O coração de Pedro ainda era dividido entre o velho, tá, e o novo, entre aquela tradição que ele tinha herdado das religiões e a revelação que era Jesus. Então ele tinha momentos de fé muito ardente e outros momentos de fragilidade extrema.
Mas no decorrer a história de Pedro, ela vai demonstrar que o discipulado, ele não exige uma perfeição imediata. Ele exige sim uma fidelidade no caminho, que se siga nesse caminho. Então Pedro, ele não foi escolhido pelas qualidades que ele já tinha formado. Ele foi escolhido justamente pela disposição que ele tinha em aprender, em errar, em cair, mas se levantar. Ele representa um homem comum, representa todos nós. Cheio de imperfeições, Pedro era cheio de imperfeições, dúvidas, ele tinha medos. Mas ele era portador de um coração sensível, que era capaz de grandes afetos, de sincera vontade de servir. Então a trajetória de Pedro, desde o chamado dele à beira do lago até o martírio em Roma, vai revelar esse longo e doloroso processo de transformação moral de Pedro. Ele também tem um contexto histórico, social, em que Pedro viveu, porque ele vivia na Palestina. Na época a Palestina estava sob o domínio romano, tá? E o povo judeu sofria, tá? Sob opressão política, sobre aquela rigidez religiosa que tinha, dos fariseus e dos saduceus. Então eles tinham um anseio por um Messias libertador, tá? Eles tinham esse anseio muito intenso, que alguém quisesse libertar. Só que eles tinham esse anseio meio distorcido, porque eles tinham expectativas de um libertador cheio de poder, com vingança. E nesse ambiente então surge Jesus, tá? Com uma proposta totalmente diferente, uma proposta de um reino diferente, tá? Um reino espiritual, um reino pacificado, tá? Que era centrado na transformação interior do indivíduo. E aí Jesus então convida os homens simples, como Pedro, para segui-lo. E aí então nesse cenário de uma vida aparentemente comum, é que acontece o extraordinário com Pedro, que se apresenta o extraordinário com Pedro. Tá? Então, o primeiro encontro de Simão com Jesus, ele não foi marcado por milagres, por grandes discursos, pregações. Tá? Ele foi marcado por um olhar profundo, tá? E por palavras que vieram a tocar a alma de Pedro. Pedro voltava na época de uma noite de pesca, em que eles não tinham pego nada, era uma pesca totalmente infrutífera. Ele estava cansado e desanimado. Era um dia comum na vida do Pedro, sem nenhuma expectativa de mudança. Até que Jesus, o Rabi de Nazaré, então, se aproxima da margem desse lago, do lago Genezaré, e ele então se apoia no barco de Pedro. Ele usa o barco de Pedro como apoio para ele falar para a multidão que se reunia na praia. E após então breve explanação que Jesus fez com o povo ali, Jesus olha para Pedro e convida que Pedro lance novamente as redes ao mar. E Pedro, mesmo cético, ele obedece, ele pega e joga as redes ao mar. E o resultado foi surpreendente, né? Uma pesca abundante, totalmente ao contrário do fracasso que eles tiveram na noite anterior. Mas nesse momento em que veio a pesca, o que enche verdadeiramente o barco Pedro não são os peixes, né? É a alma de Simão que ela se vê invadida por uma luz que chega a desnudar Pedro. Né? Pedro então se sente envergonhado, ele se ajoelha e diz: Senhor, afaste-te de mim, pois eu não sou digno, sou um pecador. E Jesus, ao contrário, ele não se afasta, ele se aproxima e chama Pedro e diz: segue-me, que eu te farei um pescador de homens. E trazendo para nós, quantas vezes a gente também não se sentiu assim diante do bem que nós escolhemos, tá? Muitas vezes nos achando que não somos merecedores, que somos poucos, que somos indignos. Só que Jesus não viu o pecado, como ele viu Pedro, ele não viu o pecado em primeiro lugar. Tá? Ele via aquela semente que está pronta a germinar. Tá? Ele viu o que nós podemos ser. Por isso ele diz: segue-me, eu te farei pescador de almas. E Jesus diz isso para nós todos os dias, tá? Ele não olha só os nossos erros, principalmente ele vê aquilo que o nosso potencial, o que nós podemos fazer. E aí então, no contexto, Simão Pedro, ele larga tudo, larga suas redes, seu barco, e ele vai nessa, então, vamos dizer assim, essa aventura transformadora da existência de Pedro. Ele vai caminhar ao lado de Jesus. E esse encontro, ele é mais do que um chamado. Ele é um despertar interior de Pedro.
Porque Pedro, como disse antes, ele não compreende ainda a totalidade da missão de Jesus. Mas ele tem no seu interior algo dentro de si que reconhece que aquele homem que se apresentou a ele é diferente. E Jesus vê em Pedro o que nem mesmo Pedro consegue ver em si. Ele vê a capacidade de Pedro de se transformar, de crescer, de amar. E aí então é nesse instante que começa essa jornada de discipulado de Pedro. Que ela vai ser marcada por muitos erros e aprendizados, por quedas, por reerguimentos. Então não foi aquela pesca milagrosa que converteu Pedro. Foi sim o afeto, a autoridade moral com que Jesus se apresentou a ele. Foi o amor com que Jesus olhou, a firmeza com que ele chamou, foi a ternura com que Jesus acolheu. Isso acabou plantando então essa semente de transformação dentro de Pedro. E naquele momento, à beira do lago, então ele é o símbolo de reencontro de almas. O mestre chamando o coração, aquele coração que já estava pronto para começar a mudar. Pedro já estava pronto, ele mesmo não sabia, mas ele estava pronto para começar essa mudança. Só que não foi o caminhar com Jesus, ele não transformou Pedro da noite para o dia. Tá? Ele não fez Pedro perfeito. A convivência com o mestre foi para Pedro uma escola de amor, mas também de muitos embates internos. Tá? Porque Pedro ele era impulsivo, ele falava sem pensar, ele queria resolver tudo na força, tá? Com uma espada, ele queria tudo para amanhã, tudo com urgência. Pedro era ciumento, era desconfiado, era orgulhoso. E essa convivência, então, de Simão Pedro com Jesus, ela foi um período de muito aprendizado. Porque ao lado de Jesus, o Pedro ele começou a vivenciar o amor, a paciência, a humildade, a compaixão, nas formas mais puras que existem. Então, esses valores, eles entravam em choque com aquele temperamento que Pedro tinha, impulsivo, com aquela maneira de ser direto, de querer resolver tudo à força. E Pedro, então, foi a testemunha desses ensinamentos revolucionários de Jesus. Esses ensinamentos que vinham propor um novo modo de viver. Um modo de viver baseado no perdão, na caridade, na entrega para o próximo. Então, durante essa convivência, Pedro, muitas vezes, ele se mostrava impetuoso. Ele chegou a negar Jesus por medo. Mas também ele se revelava, muitas vezes, em momentos de uma fé vibrante. Como tem a passagem no Evangelho, a tentativa que Pedro fez de andar sobre as águas. Pedro, então, tinha esse momento de fé. E Jesus nunca desistiu de Pedro. Tá? Pelo contrário, Jesus sempre ofereceu um diálogo como ferramenta de crescimento a Pedro. Tá? Então, quando Pedro perguntava, Jesus ele respondia com calma. Tá? Quando Pedro se exaltava, Jesus envolvia Pedro com serenidade. Tá? Havia entre eles esse laço de amor. E Pedro, então, ele falava por todos os discípulos. Tá? E as suas perguntas, suas dúvidas, as suas afirmações, elas eram retratos inteiros da alma humana que Pedro tinha, da alma humana tentando compreender a divindade, tentando compreender o que Jesus queria trazer, o que Jesus queria dizer. Então Pedro ele acaba tendo nessa proximidade com Jesus um espelho que ia refletir todas as suas falhas, mas também todas as suas virtudes, que ia expor todas as suas limitações, mas que convidava também para que Pedro superasse. Então a presença de Jesus atuava como uma força motivadora para que Pedro deixasse para trás aquele antigo preconceito, as vaidades, os impulsos. Essa convivência permitia então Pedro perceber que o discipulado ele exige muita renúncia, exige muita coragem, muito amor incondicional. E esses valores, aos poucos, eles começaram a vir a moldar o caráter de Pedro. Então, em cada diálogo, em cada gesto, em cada silêncio compartilhado com Jesus, era um passo na construção desse novo homem, desse homem novo, em que Pedro vem a se tornar. Então, essa convivência entre Pedro e Jesus não foi apenas um tempo de um aprendizado intelectual. Ela foi, na realidade, uma escola de transformação moral e espiritual para Pedro. Só que
foi na dor que Pedro veio conhecer sua fragilidade mais profunda. Né? Naquela noite escura na prisão de Jesus, onde o medo dominou Pedro, que Pedro, que tantas vezes declarou amor e fidelidade, chegou e negou o Mestre por 3 vezes. E essa negação, ela não foi um ato de maldade de Pedro, não foi uma traição consciente. Ela foi uma demonstração de um ato de uma condição humana. Pedro era humano, sujeito ao medo, à insegurança, a contradições. Pedro, demasiadamente humano. Ele enfrentou também esses conflitos. Ele enfrentou esse conflito, o desejo em permanecer fiel a Jesus e o instinto da sua autopreservação. Só que essa negação, ela não vem a definir o destino de Pedro. Tá? Ao contrário, ela vem marcar um processo, um início de um novo processo de arrependimento, de reflexão, de crescimento espiritual para Pedro. Porque após o Pedro vê aquele olhar dolorido de Jesus, ele vem e compreende a profundidade do erro dele. Né? E mais tarde, então, ele é capaz de buscar esse perdão e essa reconciliação. Aquele galo que cantou por 3 vezes, anunciando um novo dia, então foi para Pedro um som de culpa. Né? E aí Pedro, nesse momento, ele chora. Ele chora pela sua fraqueza, pela dor de ter traído o amor mais puro que ele conheceu. Só que nesse choro, Pedro então ele desce até o seu abismo mais baixo de si mesmo. Se nós estivemos também em lugares escuros, em que nós confrontamos conosco mesmo, tá? Em que sentimos muitas vezes em que falhamos com tudo, mas Deus não abandona, não nos abandona, Deus não abandona ninguém. E Jesus, então, o bom pastor, ele sabia que aquele coração de Pedro estava pronto para renascer. Assim como sabe que nós também estamos prontos para renascer. E depois da crucificação, então, diz o Evangelho, quando Jesus já está ressuscitado, que não é ressuscitado, o Cristo, ele vem e reencontra Pedro à beira do mesmo lado, lá onde houve o chamado, onde tudo começou. E não existe julgamento, existe amor por parte de Cristo. E Jesus, então, com ternura, ele pergunta a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele faz essa pergunta não para condenar, e sim para curar o Pedro. Porque a cada sim que Pedro respondia, tu sabes que te amo, Pedro renascia. Porque aquele amor que ele negou com medo, agora ele reafirmava com humildade. Então, cada resposta afirmativa de Pedro, ela corresponde à superação das 3 negações anteriores. Ele, então, está confirmando a sua fé, o seu compromisso para com Jesus. E esse gesto, então, demonstra que o amor, a misericórdia, elas são forças poderosas, capazes de curar as nossas feridas, capazes de transformar o nosso ser. E Jesus, então, nesse momento, ele dá uma missão a Pedro. Ele olha para Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, então, nesse momento, ele se levanta. Sabe? Pedro não é mais o mesmo. Porque o que antes era medo em Pedro, agora é coragem. O que antes era dúvida, agora é uma fé renascida, redobrada. O que antes era um pescador cheio de impulsos, agora é um apóstolo de paz, de esperança, um apóstolo do Evangelho, um apóstolo de Jesus. Então esse é o renascimento de Pedro, essa transformação de Pedro. E ele se torna o líder entre os discípulos. Ele vem, ele sustenta irmãos, ele enfrenta a perseguição com firmeza, consola corações. Ele ainda erra, mas agora ele já sabe que pode recomeçar. Então, Simão Pedro, ele se torna o pastor desse rebanho nascente. E aí, com muita coragem, com fé, ele vai liderar os primeiros passos da igreja primitiva. Ele enfrenta perseguições, prisões, incompreensões. E quando o evangelho começa a ser combatido com violência,
Pedro permanece ali firme, levando o Evangelho de Jesus. E já idoso, lá com uns 80 anos, quando Jerusalém é destruída, Pedro parte para Roma. E Roma, na época, é o centro do poder, mas também é o centro da brutalidade contra os cristãos. Lá em Roma, então, aquela cidade hostil, os discípulos eles se escondiam em cemitérios, em catacumbas, para manter viva a chama do Cristo, para poderem se reunir e falar do Cristo. E ali eles tinham Pedro, então, como um avô espiritual. Tá? Aquele homem cansado no corpo, mas com uma vitalidade, inflamado de amor no coração. Não reclamava, se reunia em segredo com os irmãos, consolava, orientava, orava. Esse era o novo Pedro. E num desses encontros, os soldados apareceram, encontraram Pedro e o prenderam com muita violência. As mulheres, as crianças estavam desesperadas. Como é que podiam levar um velho frágil daquele jeito ao cárcere? Só que Pedro, ele acompanhou esse martírio e ele não pensava em si. Enquanto ele era arrastado, ele orava a Jesus pedindo que outros trabalhadores viessem a ocupar esse lugar que ele estaria deixando, porque o seu tempo havia chegado, mas tem outros irmãos que viriam a ocupar, a levar esse Evangelho de Jesus. Então, desculpa, até nos últimos passos de Pedro, ele já pensava só no coletivo, ele já não pensava mais nele. Aquele homem que por medo negou Jesus 3 vezes, ele já não pensava mais em si, ele pensava no coletivo, no Evangelho de Jesus, nesse amor. Pedro já sabia que a obra de Cristo, ela não vai se encerrar numa vida. Tá? Então Pedro já tinha que, o servidor fiel, ele não vai buscar glórias, tá? Ele quer buscar a continuidade dessa semeadura do Evangelho. Então ele seguia resignado, tá? Não refletindo, mas não sobre a dor que ele viria a sentir desse martírio. Mas Pedro, naquele momento, ele pensava sobre as flores da Galileia, as romãzeiras de Dalmanuta, sobre os vinhedos de Cafarnaum. Tá? Ele pensava sobre as madrugadas em que Jesus saía com seus discípulos para pescar e eles ficavam conversando. Tá? Então, tomado por essas lembranças, Pedro ele não percebeu quando ele foi crucificado. Mesmo quando o corpo sangrava, a sua alma ela já não estava mais ali, ela já estava em outra dimensão. Só que nesse momento, as horas passavam, e Pedro não desencarnava, Pedro não morria. Então um soldado romano chamado Aniceto, já impaciente com essa demora, ele pega uma pedra e atira contra a cabeça de Pedro. E naquele momento que o sangue jorra, Simão Pedro, ele se vê fora do corpo, desprendido da carne. Tá? Ele olha para o seu corpo ali sem vida. Ele já se viu o seu corpo caído. Tá? E de repente essa cena ela vem e se transforma, tá? Porque diante de Pedro abre um caminho de luz e vem uma presença luminosa que se aproxima dele. E era ele, era Jesus. Tá? Mesmo Jesus ali que tinha chamado à beira do lago, o mesmo Jesus que o amparava tantas vezes, vinha agora então ali acolher, buscar Pedro, como uma criancinha bem amada. E Simão então ele é acolhido e levado para regiões, para plano espiritual mais elevado. Tá? Ele vai lá, reencontra companheiros, contempla as belezas. Tá? Ele está enfim na paz, em paz, em tratamento, claro, recebendo. E após 2 semanas, Jesus se aproxima de Pedro e fala para ele: Simão, eu tenho que partir. E Pedro, confuso, ele pergunta: mestre, onde vais? Sem perceber, ele repete a mesma pergunta que ele fizera antes da crucificação de Jesus, que ele também perguntou quando Jesus disse que ia partir: mestre, onde vais? E Jesus então responde com as mesmas palavras de outrora: levar-te-ei aonde não queiras ir. E Jesus então aponta para uma região muito escura da terra e olha para Simão e diz: Simão, descansa o quanto quiseres, mas no meu caso
não me será lícito repousar enquanto houver um gemido na terra. E nesse momento, então, Pedro ele compreende que o trabalho do Cristo é infinito. Né? Que o discípulo verdadeiro ele não pode se aposentar da caridade, do consolo, da luz. E mais uma vez, se tocando nesse chamado, ele se levanta e olha para Jesus e diz: Mestre, eu também vou, não descansarei. Né? Então ambos eles partem e retornam à terra. E eles chegam então nesse lugar que Jesus apontou, era uma véspera de Natal. E lá nos subterrâneos de Roma, os cristãos, perseguidos, eles estavam lá entoando cânticos de fé. Mesmo diante da morte iminente, eles estavam celebrando o Natal, o nascimento de Jesus. E Pedro, emocionado, observa, e ele vê que é o evangelho vivo, porque aqueles homens e aquelas mulheres sabiam que o corpo pode ser destruído, mas que a alma é invencível. Eles estavam ali mesmo com todo o risco que tinham, comemorando o evangelho de Jesus, o nascimento de Jesus. E Jesus então vem e toca o ombro de Pedro e diz: Simão, alguém te procura. E Pedro então se volta e vê naquele momento aquele mesmo soldado que lhes tirara a vida, Aniceto, que agora, arrependido, trazia nos seus braços um filho doente, pedia perdão. Também tinha se convertido ao cristianismo. E de joelhos, então, ele rogava uma bênção para esse filho doente. E Pedro, sem hesitar em nenhum momento, ele impõe as mãos e aplica o passe nessa criança. E a criança melhora. Aniceto, então, claro, ele chora e vem a compreender ali também, Aniceto, que o verdadeiro amor cristão, o que é o verdadeiro amor cristão? Que nós temos ali o mesmo homem que matara o apóstolo, agora recebia dele um gesto de misericórdia. Como nos ensina o Evangelho no capítulo 12, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Pedro não apenas perdoou, Pedro serviu, Pedro ajudou esse pai. E esse momento, então, ele marca o início da transformação de Aniceto também. E para Pedro, ele está marcando a certeza de que o serviço é contínuo, tem que continuar. Enquanto houver sofrimento na terra, o trabalho do espírito cristão ele se faz necessário, não pode parar. Por isso nós temos Pedro não foi perfeito. Pedro foi fiel, Pedro foi valente. Acima de tudo, Pedro foi transformado. Só que o seguimento de Pedro não significa a ausência de erros futuros, mas o fortalecimento na vontade de Pedro de seguir o caminho de bem, de seguir esse caminho humilde do serviço, é a prova da transformação moral que acontece quando se aceita com responsabilidade os próprios erros, os próprios atos, quando se abraça a missão com a coragem renovada como Pedro fez. Então, o seguimento de Pedro, ele representa o triunfo da fé sobre a dúvida, da luz sobre a sombra. Ele mostra que, mesmo diante de quedas, das nossas quedas, é possível a gente se reerguer, de avançar essa caminhada espiritual. Por isso essa história de Simão Pedro, ela é um convite para nós, é um convite para a esperança. Porque ela vem nos mostrar que não importa o quanto nós ainda somos frágeis, o quanto nós ainda vamos errar ou erramos. Tá? Se houver amor, se houver vontade de seguir, de crescer, de mudar, Jesus nos acolhe, Jesus caminha conosco. Então Pedro nos representa. Pedro é um espelho de cada um de nós, cada um que já negou seus próprios valores, cada um que já caiu nas armadilhas do medo, da vaidade, da pressa, do vício. Mas também ele representa aqueles que choram e se levantam, aqueles que pedem perdão e sabem recomeçar, e querem recomeçar. A transformação moral de Simão Pedro, ela é a boa nova do Evangelho. O Evangelho vivido na carne, vivido no ser. Ela nos prova que ninguém está perdido, ninguém está perdido.
Ela vem nos trazer esperança de que a luz vai vencer a sombra em qualquer coração. Todos nós estamos destinados, fadados, a germinar essa semente. É por isso que hoje nós não falamos apenas de um apóstolo do passado. Nós falamos de nós, dos nossos próprios passos ainda cambaleantes, das nossas quedas, das nossas negações, mas acima da possibilidade, das nossas possibilidades de renascer. Então que nós possamos, como Pedro, acolher esse nosso lado humano. Nós somos humanos, tá? Nós vamos errar. Então que nós possamos acolher esse lado humano. Só que não é para a gente ficar parado nele, é para a gente superar esse lado. Que nós possamos aceitar que nós somos sim também demasiadamente humanos, mas que por isso mesmo nós somos candidatos a esse crescimento, a essa luz. Jesus, Ele nos chama todos os dias, segue-me. Todos os dias Ele nos chama. Então que nós possamos ter a coragem de, como Pedro, largar nossas redes, nossos hábitos antigos, esses medos que nos aprisionam, essas crenças que nos limitam, e que nós possamos então ouvir esse chamado de Jesus, que nós possamos caminhar com Ele, onde Ele nos chamar, segue. Que nós possamos ouvir aquele galo cantar no outro dia, não como um som de condenação, e sim como um anúncio de um novo dia em que tudo pode recomeçar e que nós podemos recomeçar. E que nós possamos então, no final da nossa jornada, quando Cristo nos olhar nos olhos e perguntar: tu me amas? Que nós possamos, com o coração em paz, responder como Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Eu agradeço a atenção, as boas impressões, rogando a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, que tenhamos um ótimo céu. Obrigada, Juan, por essa palestra, por esses ensinamentos, que nós possamos nos inspirar numa história desse discípulo chamado Pedro, demasiadamente tão humano como nós, cheios de